Shalom a todos, saudade de estudarmos o Talmud essencial do Rabino Adin Stausholtz. Vamos explicar aqui novamente, demorou bastante tempo para ter um vídeo novamente sobre o Talmud. Esse livro aqui, ele é um manual não para nós iniciarmos um estudo do Talmud, ele é um manual para nós conhecermos o Talmud, o que há dentro do Talmud. Lembrando que o Talmud foi a sua redação final, Talmud Babilônia, foi a sua redação final no ano 500 da Era Comum, e ele é o quê? Mishnah mais Gemara. Lembra? Mishnah, os sábios da Mishnah conversaram, dialogaram, discutiram nas academias, resolveram que isso precisava ser escrito para não se perder, até porque estavam queimando tudo. Depois nós temos a Gemara, que vem explicar a Mishnah, o Talmud pega tudo isso junto e forma esse grande manual de como compreender a Torá. Então, o Talmud é a Torá prática, as pessoas chamam. Não é só isso, é muito mais do que isso, mas estamos conhecendo. Agora nós já tínhamos entrado na segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud. Nós vimos como é uma página do Talmud. Eu adoro mostrar isso aqui, ó. E eu não devia falar essa palavra, mas eu sempre falo essa palavra, adoro. Ó. Sabe, eu gosto muito de mostrar essa página do Talmud que tem dentro do Talmud essencial, que é maravilhosa, que explica onde está a Mishnah, onde está a Gemara. Então agora nós vamos, esse aqui é o vídeo 6 da segunda parte, conteúdo, estrutura e conteúdo, nós vamos para a lei criminal. E por que é importante? Eu coloquei no short lá, vocês devem ter visto, que nós precisamos conhecer o Talmud, não precisamos nos aprofundar, a pessoa não precisa ter o objetivo, quero me aprofundar, ser um douto em Talmud, não é isso. Mas, como nós saberíamos como proceder no Shabat, seja judeu, seja Bnei Noach, como nós saberíamos o que acontece lá, em Pesach, em Shavuot, em Sukkot, em Hanukkah, como é que nós iríamos saber o que significa exatamente tefilim, totafot e várias outras coisas que estão ali explicadas, aqui no Talmud, discutidas, explicadas e nos entregues. Sem falar na parte do Pirkei Avot, que eu gosto muito, que nós temos a playlist aqui, a Ética do Sinai, né, aquele livro maravilhoso com o tratado do Pirkei Avot que está dentro do Talmud. Como nós iríamos conhecer? Esse livro traz, inclusive, ordens e tratados da Mishnah e do Talmud numa das páginas, lá no finalzinho, sobre o número de capítulos, o tratado, o número de capítulos da Mishnah, o número de folhas do Talmud babilônio, toda uma explicação. Então, sem demora, vamos lá para o comecinho aqui da lei criminal. Não sei se vamos ler tudo, mas nós precisamos entender. Então, este é um dos motivos que nós precisamos conhecer. O outro motivo é que o direito hoje aqui no Brasil, o nosso direito à justiça e tudo mais, as leis, as codificadas, elas são realmente um produto dessas épocas aqui, ou um pouco antes até. Porque é tudo muito direcionado. No Talmud era tudo religioso, né? A religião era tão importante quanto as leis. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, infelizmente. Então, nós tínhamos, por exemplo, os rabinos como maior autoridade, porque existia o Sanhedrin, né? Então, as decisões eram rabínicas. Aqui no Brasil nós temos juiz, promotor, advogado, né? Mas os trâmites legais e as leis codificadas são nitidamente um resultado, sabe? Um processo que veio acontecendo, um resultado dessas leis que existiam no passado, tá? E o terceiro motivo, né, embora agora seja tudo dinâmico, né? Então algumas coisas vão se modificando. Torá nunca muda. O resto nós podemos adaptar. Torá nunca. Não se mexe, não se enxerta, não se tira. E o terceiro motivo bem importante é que eu não sei quem está assistindo, mas né, várias pessoas e pode ser de várias religiões. O Talmud, a falta do Talmud levou algumas vertentes que se utilizam da Torá,
que fizeram algumas mudanças não nas interpretações e nas traduções, sabem do que eu estou falando. Algumas religiões, ou uma institucionalizada, uma própria, não se utilizaram do Talmud, e as que se utilizaram de maneira errada, colocando, interpretando que o Talmud falava de determinada pessoa em alguns momentos. Enfim, faltou o entendimento mais profundo do Talmud, não existia uma narrativa de personagens que não existem lá, não no judaísmo, né? Ou às vezes eu penso que na verdade maliciosamente foi negligenciado algumas coisas do Talmud, ou o próprio Talmud, justamente para esta determinada religião, essas religiões existirem, né? Então vamos lá. Lei criminal. O Talmud não vê distinção entre lei criminal e lei civil. Isso nós vimos antes, né? Lá na lei civil. Justamente como não há clara separação entre ofensas cometidas por um homem contra outro e transgressões religiosas entre homem e Deus. Todas as esferas de atividade legal são vistas apenas como aspectos diferentes de um corpo abrangente de ensinamentos. Ao mesmo tempo, fazem-se certas distinções entre as leis referentes a matérias monetárias e as que tratam de ofensas criminais e punição corporal. Na prática, a visão da natureza abrangente do sistema legal como um todo quase só é válida em conexão com as alahot, leis no plural, né, em que ocorre punição corporal. O sistema legal já não era uma unidade abrangente na maior parte da era mishnaica, tá? E no período talmúdico, e até durante a época do Segundo Templo. Não prevaleceu em todas as gerações. Em grande parte, essa situação foi consequência da independência interna do povo judeu. Desculpe. Lembra que nós falamos em alguns vídeos passados que as comunidades judaicas eram muito fortes e tinham, é como se elas tivessem uma lei interna muito forte e ela abrangia muito bem ali dentro. Como até hoje as comunidades, elas se diferenciam dos demais. Então, você vai respeitar as leis do país, obviamente, mas existe a comunidade ali que tem os seus parâmetros e tudo mais. Nessa época, mais ainda, as comunidades eram muito fortes, né? Individualmente, entende? A elas individualmente. Em grande parte, um nível relativamente elevado de autonomia existiu em muitas comunidades judaicas pelo mundo afora. Então, é isso. Mas isso usualmente se desenvolveu depois que cessou a semirá. A semirá é a ordenação, tá? E a lei judaica já não podia prevalecer. A semirá, a ordenação, é uma antiga cerimônia de transmissão da autoridade judicial do rabino ao discípulo, tá? Então ele ordenava o discípulo. A cadeia de autoridade estendeu-se da ordenação de Josué por Moisés através de gerações até o início da Idade Média. Veja bem, quando Moshe Rabbeinu passou a liderança do povo hebreu a Yehoshua, Josué, aí começou essa ordenação. E isso foi até a Idade Média, porque aí temos todos os pepinos da Idade Média. Sabemos de pelo menos um caso na era mishnaica em que só sobreviveu um douto ordenado, um venerável sábio que desafiou a proibição de transmitir a semirá pelos romanos e sacrificou a vida para ordenar 5 discípulos que continuariam a tradição legal judaica. Mas como, de acordo com a Torá, a ordenação só poderia ser feita na terra de Israel e os governantes bizantinos do país se tornassem cada vez mais brutais em seus métodos de supressão, a semirá foi se extinguindo gradualmente. Uma tentativa de revivê-la não teve êxito. O fato deste sistema judicial abrangente ter desaparecido relativamente cedo não deve sugerir renúncia complacente da parte do povo.
Este tentava adaptar-se a uma situação em que era temporariamente impossível levar a vida de acordo com um código legal abrangente. Essa parte de como foi diminuindo então as ordenações até, né, se extinguir aqui nesse momento, essa parte onde eles falam dos bizantinos é muito interessante. As pessoas que gostam de história conhecer a história, saber em que momento isso aconteceu, em que momento houve essa supressão bizantina e tudo mais. Vamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekon yihad bevaró. Vamos aprendendo. Essa do Chacolo, na verdade, nós já aprendemos, a gente já tem até um doutorado, né? Eu nunca estou tomando outra coisa. Categorias judiciais. Nós não vamos longe, nós vamos fazer só aos pedacinhos, mas nós vamos ver tudo o que abrange a lei criminal aqui, tá? O que abrange, não. Nós vamos ver aqui a lei criminal, no capítulo 22 da segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud essencial, no que diz respeito a sabermos o que tem no Talmud. Porque tem muita coisa. Categorias judiciais. E vamos tentar também trazer aqui para a nossa vida diária. O que é bem difícil, né? É difícil, não é ética, mas nós podemos comparar com o nosso direito até onde o meu entendimento ou o meu conhecimento do direito pode chegar. Categorias judiciais. Havia na lei civil 3 categorias judiciais que até certo ponto operavam lado a lado. Gosto muito disso na época do Talmud, quero dizer isso para vocês. E gosto muito disso no judaísmo. Sei lá, em outros lugares a pessoa procura o pastor, procura o padre, né? Então o judeu procura o rabino e nós, Bnei Noach, procuramos o rabino. Mas a interpretação, a procedência, o comportamento do rabino é muito diferente dos demais. Não manda você ir lá e rezar não sei quantos, não sei o que, de penitência, não existe isso. Existe uma troca daquele que faz a pergunta, que somos nós, para aquele que tem um estudo mais profundo e que nos responde e nos ajuda a que nós mesmos possamos responder a nossa pergunta. Então ele nos ajuda, não nos induz a coisa nenhuma. Eu gosto muito disso no judaísmo. O nível mais alto era uma corte de 3 juízes ordenados, autorizados a proferir julgamento, inclusive em matéria de leis de indenização, bem como em outros casos monetários. Lembrando, já vimos nos vídeos anteriores que esse setor monetário foi o mais trabalhado, difundido, divulgado e, enfim, pelo Talmud, tá? A lei monetária é muito importante. Abaixo estava a corte de 3 leigos, olha só, ediotot, às vezes escolhidos pelos 2 litigantes por acordo mútuo. Então os litigantes escolhiam 2 leigos, é legal, né? 3 leigos, concordando os 2 litigantes, né? Às vezes, por cada parte, escolhendo um dos juízes, e os 2 juízes escolhendo subsequentemente o 3º membro da corte. Os tribunais de leigos eram, às vezes, corpos arbitrais que requeriam dos litigantes a concordância prévia de que aceitariam o acordo proposto. Antes de eu continuar lendo, quero lembrar que nós temos juízes leigos, tá? Aqui no Brasil, juízes leigos que antigamente eles atuavam naquela área das pequenas causas, que hoje tem outro nome. E também em alguns outros casos, assim, de alguns tipos de denúncia, onde muito provavelmente pararia ali na conciliação ou só para conhecer o processo em si. Mas nas pequenas causas, sempre foi um juiz leigo, um advogado, enfim. Eu não sei mais se é pequenas causas o nome, acho até que não é. Mas, às vezes, essa corte proferia decisões independentes e, embora os juízes tivessem sido escolhidos pelos próprios litigantes, não se permitia a estes rejeitarem a decisão. Então,
não podia rejeitar, né? Mais ainda, como o sistema legal judaico não era hierárquico, não havia cortes de apelação. Então, assim, lá, mas muito antigamente, quando Itró chegou a Moshe, tá? Itró era sogro de Moshe Rabbeinu, Moisés. Chegou a Moshe e disse, olha, esse teu sistema de as pessoas virem te ficar perguntando, está muito pesado, você está, vamos dizer assim, trabalhando demais, está sobrecarregado. Vamos fazer o seguinte, as perguntas mais importantes, os casos, né, as resoluções mais importantes, os problemas maiores, o povo pode trazer a você. Mas vamos determinar aqui pessoas, né, então, juízes, para resolver os casos menores, tá? Então, isso não é como aqui, que nós temos a primeira instância, e aí sim você perde a ação na primeira instância, você pode, quando é criminal, você pode apelar, tá? A apelação existe só na área crime, tá? Na área criminal, no direito penal brasileiro. Não existe apelação no civil. Você não vai apelar, existem outros recursos. Então, a apelação é no direito criminal, tá? Na justiça penal. Não existia, não é como apelação. Que, eu vou apelar porque esse resultado, então tem primeira, segunda instância, ou apelação mesmo, no caso do criminal. Não existia isso. Não é disso que se trata ter vários juízes. Como lá em Moshe não era. Eram só problemas maiores e menores. Aqui, quando um não é resolvido na primeira instância, você entra com recurso para a segunda instância no direito civil. E quando é no direito criminal, você apela, né? Apelação. Como, por exemplo, uma prisão e tal. No caso de um tribunal de ediotot, que são os leigos, errar em seu julgamento por não estarem seus membros suficientemente familiarizados com a lei, com a Halahá, o caso era novamente julgado pelo mesmo tribunal ou por outra corte. Se o julgamento causava prejuízo irreversível, os juízes eram obrigados a compensar a parte lesada. Isto não se aplicava à corte de peritos legais, que estavam isentos de pagamento ainda em caso de erro. Quer dizer, se era realmente um juiz, né? Ele um perito legal, ele estava isento de pagamento de seja lá o que for, mesmo que o dano fosse irreversível quando ele errou a decisão. Mas se era leigo e errou a decisão, aí havia a obrigação de compensar a parte lesada, né? De nível igual ao dos 3 juízes, era a corte que consistia em um único juiz ordenado, a quem, em certos casos, se dava o poder de julgar sozinho. A despeito dessa autorização, havia uma regra restritiva, de valor mais moral do que legal, de que nenhum juiz julgasse sozinho. Então a premissa era nenhum juiz julga sozinho, mas existiam algumas exceções. Assim, até quando um dayan experimentado era, na prática, o único árbitro. Era costume nomear outros 2 juízes, se possível também experientes, para se reunirem com ele e partilharem a carga da responsabilidade judicial. A corte de 3 peritos era a mais autorizada, de vez que, segundo a lei, a Halahá, podia decidir até sobre punição corporal, embora não sobre pena de morte. Já falamos que as mortes foram bem menos do que as pessoas imaginam, mas a punição corporal não. Punição corporal era mais comum. Nesta época talmúdica aqui. Porque antes disso, lá na época de Yehoshua, na verdade era apedrejamento. Muitas pessoas morreram. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o sinédrio, o pequeno sinédrio. As ofensas que implicassem pena capital eram julgadas por uma corte especialmente composta de 23 juízes, conhecida como o Sanhedrin Ketaná. Ketaná é pequeno, tá? Katan é pequeno. Pequeno sinédrio.
Não só seus juízes eram todos ordenados, mas tinham de ser observados outros critérios estritos. Como havia instruções permanentes aos tribunais para se absterem, na medida do possível, de proferir sentenças de morte, tá? Vamos ler de novo. Havia instruções permanentes aos tribunais para se absterem, na medida do possível, de proferir sentenças de morte. Costumava-se retirar da corte toda pessoa que fosse considerada incapaz de manter uma atitude imparcial em relação ao acusado. Porque quando nós estamos aqui falando de pena de morte, quando todas as partes da lei civil lá nós falamos sobre imparcialidade do juiz ou dos juízes, quando diz respeito à pena de morte, isso deve ser levado muito mais a sério. Porque aqui nós estamos tratando de morte, de uma pessoa ser morta, ser executada. Então, qualquer indício de parcialidade, ele era retirado. O juiz era retirado, tá? Aqui, por exemplo, se os membros do tribunal houvessem testemunhado o crime com seus próprios olhos, eram proibidos de julgar o caso, por se admitir que seu ressentimento pessoal lhes distorcesse a capacidade de proferir julgamento justo. Então, o juiz não podia ver, o juiz é que viu fulano matando cicrano, sei lá. Ele vai ser parcial no momento da decisão, diferentemente das testemunhas que nós vimos em outro momento, que sim, elas precisavam ter visto, não é? Homens sem filhos ou velhos eram igualmente excluídos de servir nestas cortes, porque, como disse o Talmud, esqueceram as penas de criar filhos e poderiam, portanto, sentir-se mais ansiosos de aplicar a letra estrita da lei do que considerar os motivos e emoções do réu. Então, eu vou explicar de uma maneira bem prática e um pouco particular, que eu admiro muito essa parte, esse momento de homens sem filhos, ou velhos, ou juízes que viram. Por quê? Porque pessoas que não têm filhos não sabem o que é ter filhos. Isso fica meio óbvio. Então você vai lá ver um crime, não é o seu filho, nem que está sendo executado lá, e nem que está fazendo o crime. É muito diferente quando você tem filhos, a sua visão de mundo é modificada. A sua visão de tudo é modificada. E quando você fica velho, experiente e um pouco ranzinza, também. Então talvez você não tenha compaixão, talvez alguma coisa fique uma névoa muito maior nos seus olhos e você acabe por tendo parcialidade no julgamento. Então eu concordo plenamente e vou ler novamente aqui. Como disse o Talmud, esqueceram as penas de criar filhos. O tribunal de 23 homens estava autorizado a proferir uma sentença de morte na maioria dos casos, mas algumas matérias estavam fora do âmbito de sua autoridade, por causa de suas implicações nacionais mais amplas. Essas eram tratadas pelo grande sinédrio. Lembrem que nós estamos aqui no Sanhedrin, que está no pequeno sinédrio, né? Não no grande. A Corte Suprema. Então, o grande sinédrio era a Corte Suprema, composta de 71 membros e permanentemente sediada na Câmara da Pedra talhada no templo. Me deu um bug nos meus olhos agora. Só essa corte tinha o poder de julgar um homem acusado de ser um falso profeta ou um sábio que transgredira e instruíra outros para agirem violentando a Alahá. Bem sério isso, né? A parte do Sanhedrin, do grande sinédrio, ela é bem importante, porque você acusar e provar que aquele é um falso profeta, não pode ficar ali entre 23 juízes, não podia. Do pequeno sinédrio, porque é muito importante e porque é muito séria uma decisão aqui, né? Bem séria. O grande sinédrio julgava os acusados de ofensas graves,
pelas quais se poderia chegar à sentença de morte. Então, só aquelas mais graves que poderiam chegar. As que não poderiam chegar, as que não teriam essa opção, nossa, ruim essa palavra, né? Mas essa opção da pena de morte, da sentença de morte, ficava com o pequeno sinédrio. Então, contra o sumo sacerdote e o monarca. Ao contrário do pequeno sinédrio, não era meramente uma instituição judicial, mas era considerado uma continuação do Beit-Din, lembra? De 70 sábios, fundado pelo próprio Moshe. Moshe Rabbeinu. Lembram do Beit-Din, né? Essa grande corte legal era a expressão de suprema autoridade religiosa. Seu poder incluía o direito de declarar guerra, decidir sobre a legalidade das decisões de outros tribunais e instituições judiciais e promulgar novos atos a serem obedecidos por toda a nação. Cumpre lembrar que a área de jurisdição do Grande Sinédrio não se limitava a um lugar, e se estendia além das fronteiras do Estado judaico. Olha a grandiosidade, aqui o Grande Sinédrio, para nós compararmos, é maior que o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal age na federação. Aqui ele passava do Estado judaico. Ele nomeava os juízes das cortes de 23 membros nos centros judaicos de todo o mundo, né? E sua influência abrangia todo o povo judeu. Por exemplo, se tem uma comunidade lá, um centro judaico, lá nos Estados Unidos, aqui eles estão em Israel, eles têm, eu não sei se posso usar a palavra jurisdição, mas eles têm o direito, o dever, eles têm carta branca para agir lá. Diferentemente do Supremo Tribunal Federal, que aqui vai agir apenas dentro do país. Por isso que quando um brasileiro é preso, alguma coisa acontece fora, então ele vai ser sentenciado, ele vai ser acusado, o processo legal vai ser daquele país onde ele está, a não ser que o Brasil peça, e assim se conversem os países, traga ele para o Brasil para que ele responda no seu próprio país. Por quê? Porque a jurisdição federal aqui do nosso país é federal, ela serve só aqui. Embora nós tenhamos visto que eles estão excedendo bastante, né? Nossa, excedendo os poderes, todo mundo está se metendo em todos os 3 poderes, a gente já não sabe mais o que é legislativo, judiciário e administrativo e executivo, a gente já não sabe. Os procedimentos dos tribunais judaicos, como detalhados no Talmud, diferiam consideravelmente do costume moderno. As cortes que julgavam casos civis eram muito mais flexíveis, tanto nos métodos de deliberação como na atitude ante as provas, mas também eram regidas por um sistema legal. A maioria dos sábios talmúdicos acreditavam que todos os temas discutidos na Torá deviam ser tratados com o mesmo grau de precisão e meticulosidade. Mas a observância dessa regra mostrar-se-ia extremamente embaraçosa e gastar-se-ia um tempo precioso sem produzir resultados claros. Também diferentemente daqui, que vai para uma, vai para outra e enrola, a ideia lá era e foi que tudo fosse resolvido o mais rápido possível, tá? Concordou-se, portanto, que as cores tinham o poder de expropriar propriedades para o bem comum e discutir a lei monetária de modo mais flexível. Falei cores, é cortes, tá? As cortes. A maioria dessas considerações não se aplicavam à esfera da punição corporal, conforme determinada pela lei, seja ofensas puníveis por açoites, muito comum, impostas aos que transgrediam as mitzvot, por exemplo, tá? Do tipo não faças, proibitivas, sejam ofensas capitais. Esse aqui, então, foi o nosso vídeo 6, a estrutura e conteúdo do Talmud. Nós vamos separar em pedacinhos aqui para não ficar cansativo, porque é lei e é preciso ler. Eu não tenho muitos adendos
a colocar aqui. Nós já vimos ali em alimentos, tinha mais, né? Sobre os festivais, muito bom. Falamos sobre Pesach, falamos sobre Hanukkah, falamos sobre várias coisas. Coloquei inclusive um vídeo de todo o Seder de Pesach, está aqui na playlist do Talmud. Essa parte aqui é mais lei mesmo, mas entenda, esse nosso serviço aqui, esse nosso trabalho aqui do Talmud é o básico do básico. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um conteúdo suficiente para nós ficarmos embasados no que tem dentro do Talmud e conhecer algumas coisas. E posteriormente, aquele que tiver vontade, porque eu não sei se nós aqui vamos trabalhar algum início de estudo ao Talmud. O que nos interessa nós estamos realmente vendo. O meu maior interesse aqui é nós conhecermos muito mais a ética, posteriormente a filosofia mesmo, posteriormente alguma coisa de Kabbalah e de ciência e o judaísmo de uma maneira geral para que sirva e o que pode servir para nós Bnei Noach. E conhecer o Talmud é fundamental. Conhecer o que tem dentro do Talmud é fundamental. E autodidaticamente as pessoas procuram cada uma alguma coisa a mais, né? Se aprofundar. Eu, quando estava na faculdade, eu assistia as aulas lá, e isso e aquilo, e lei, código, e artigo, parágrafo, inciso, lei disso, lei daquilo. Daquilo que me interessava mais, eu ia para casa ou para a biblioteca, né? Nós não tínhamos esse negócio aqui, como eu estou fazendo com vocês, de vídeos, de tecnologia, e enfiava a cabeça nos livros e estudava e me aprofundava naquilo que eu gostaria de saber mais. Mas o básico era dado na sala de aula. Então nós vamos entender o básico. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês acham que é relevante conhecer um pouco do Talmud, então curtam, comentem, compartilhem com quem você quer que saiba sobre esses assuntos. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para não perder as notificações. Essa parte do texto eu tenho pavor de falar, mas ela é necessária e eu aprendi isso estando aqui no YouTube, que a gente precisa dizer essas coisinhas para que o vídeo vá para mais pessoas, para que mais pessoas saibam sobre isso, para que o canal cresça, para que nós possamos estudar mais, né? Então agora nós vamos ler um salmo, né? Vamos ler um salmo, o Salmo 131. Shalom a todos. Eu leio o salmo e não retorno aqui. Um grande beijo, um grande comecinho de semana para vocês. Um cântico de ascensão de David. Ó Eterno, não é altaneiro meu coração, nem altivo meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe, se sente minha alma. Espere tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo o sempre. Shalom a todos.